Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Gota Maranhão. Hoje vamos falar sobre regressões de vidas passadas. E aí, ó, quem está ansioso e animado para entender sobre esse assunto com a Satomi, que está no Canadá falando com a gente. Estou super feliz de tê-la aqui para a gente falar sobre esse assunto, que é bem delicado. Eu acho que nessa altura do campeonato, quem segue esse canal não é nem questionamento se tem vida passada ou não, pelo amor de Deus, né, minha gente? Acho que ninguém aqui está nesse pensamento limitado de não existir vida passada, né? Por favor. Então, todo mundo aqui tá sabendo que temos vidas paralelas passadas, ou acontecendo ao mesmo tempo em outras lâminas, ou vidas passadas de linhas passadas, ou cada um tem sua interpretação, mas que a gente tem umas vidas aí de fractais acontecendo, temos, e que influenciam essa vidinha aqui, dessa matéria que a gente está nesse momento. Então, é super importante a gente entender essas regressões, como aquilo ali pode ser um processo curativo do nosso emocional, até do nosso físico, da nossa saúde também, né? Nesse nosso processo de experiência humana, neste momento do agora, do presente. E antes de tomar essa tone, automaticamente vou lembrar vocês, por favor, curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal, mandar pergunta, tirar dúvidas. A Satomi vai vir aqui tirar dúvidas de vocês, eu vou vir aqui tirar dúvidas de vocês se fizerem mensagens, compartilhar. Olha, tem um vizinho que gosta desse assunto, tem uma tia que tem às vezes uns pensamentos de regressão de vida passada, vou passar para ela. Você passa adiante, porque isso aqui, tudo que a gente faz é o quê? Passar conhecimento. Todo o intuito desse canal é fazer com que a gente seja mais liberto, tenha mais conhecimento, desperte nossas consciências, porque quanto mais despertos no mundo, um mundo melhor teremos para todos. E assim a gente vai ver uma vida melhor, mais plena, com mais felicidade, com tantas coisas boas que a gente pode fazer, né, na nossa vida. E agora, com muito prazer, eu vou chamar a Satomi, que é terapeuta. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Super feliz de estar aqui. E, enfim, vocês deixam perfeita, né? De realmente vidas passadas, vidas paralelas, é isso mesmo, né? São fragmentos que ficam incrustados no inconsciente, né? No subconsciente, e a pessoa acaba realmente trazendo esses padrões repetitivos ou atraindo certos tipos de pessoas na vida, né? E é bem por aí mesmo. Foi perfeito. Nossa, acho que o assunto hoje vai ser bem legal, porque todo mundo tem essas questões, né? Todo mundo tem uma pulguinha atrás da orelha. Eu acho que eu tenho uma implicância com fulano, não tem sido, deve ser alguma coisa ruim de vida passada, não sei quem, eu tenho uma afinidade gigante, não tem sentido também, deve ser de vida passada, a gente até brinca, né? Acho que fui mãe, acho que fui tia, acho que fui mulher, acho que fui sei lá o quê. A gente sempre fica brincando com pessoas da nossa vida, tentando associar alguma coisa de vida passada para justificar tantos sentimentos que não tem explicação, ou de afeto, ou de desafeto. E é muito legal, né? Que tá tudo, é uma malha quântica gigantesca que existe nesse universo e a gente tá tudo linkado de alguma forma. Mas antes da gente falar, me falar de você, Saturno, Isso, você, né? brasileira, mora no Canadá, trabalha com regressão de vida passada, é terapeuta, tem super sensitiva, tem suas visões. Me fala, que a gente quer saber de você. Sim. Olha, Bom, nem sei por onde começar, mas vamos lá. Meu pai, né? Meu pai, ele vem do Japão, né? Minha mãe também é igual a minha, de japoneses, mas nascida no Brasil. E, assim, eu sou a quarta filha, mas eu sou caçula, né? Então, assim, meus pais sempre foram... Eles acharam, né, que ia ser uma família meio que normal, digamos assim, né? E eu fui a única que apresentar alguns comportamentos diferentes, né? Que para eles não entendiam, não estavam muito bem. E eu sofri muito com isso. Eu tinha uma baixa estima muito grande porque eu achava que eu tinha algum problema. Eu não me compreendia, né? Tinha muito disso. E assim, acho que eu só fui recuperar isso, né? Recuperar, eu digo, compreender, me aceitar, entender, só na fase adulta praticamente, né? Assim, na adolescência foi bem conturbadinho, assim, internamente falando, né? Acho que é normal para os adolescentes, mas assim, para mim foi, assim, tinha muitos questionamentos e, enfim, acho que assim, aos 14, não, 16 anos, aos 16 anos, a minha mediunidade realmente aflorou. Eu até então achava que eu era uma pessoa que não, não tinha conexão com
com essa área, né? A gente, porque é pela interpretação cartesiana, é tudo separado, né? Nada, né? Então eu não tinha noção nenhuma desse assunto, até que eu passei por uma crise emocional muito forte, assim, que acho que foi a primeira vez que eu passei por uma depressão, eu tinha 16 anos. Foi bem forte nessa época, assim, que eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Tinha pensamentos estranhos, né? Assim, aqueles pensamentos de, enfim, não preciso falar aqui. E nisso a minha mãe, né, preocupada com a minha atitude, ela também tinha um pouquinho, assim, uma certa inclinação para esse lado espiritual. Ela em vez de me levar para uma psicóloga, para um psiquiatra, ela me levou para uma pessoa que tinha essa espírita, né, espiritualista, e era um médium na época, e ele já é falecido, esse senhor. E ele que trouxe para o caso da Satomi, ela tem um corpo aberto, e lá ele deslanchou tudo, né? Ele explicou tudo o que estava acontecendo. Meus pais não aceitaram, acharam assim, imagina nossa filha ter isso, né? Eles não entendiam nada disso. E foi justamente isso que trouxe, assim, acho que uma mudança muito grande na família toda, né? O sistema familiar, todo mundo teve que conviver com o que estava acontecendo comigo, né? Que foi marcante para todos. Essa, sim, é só a parte, o início do início mesmo, né? Agora, para entrar na vida como terapeuta, já passando mais para frente na linha aqui do tempo, né? E nessa jornada, eu estava grávida, né? Tive meu filho, meu primeiro filho. Quer dizer, aliás, eu tenho só um filho. Quando eu tive meu filho, eu estava, assim, eu tinha uma loja. Eu e meu marido, a gente tinha uma loja. Nós fechamos a loja porque não estava indo bem. Ficava no interior de São Paulo. No começo foi muito bom a loja, tal. De repente não deu certo, tivemos que fechar. E eu tinha acabado de ganhar meu filho e eu estava assim totalmente perdida, vazia, perdida. Eu lembro muito bem assim que eu amamentava meu filho e aí quando ele dormia eu ficava pensando assim. E eu sempre gostei de fazer artesanato, essas coisas, né? Assim, acho que eu vou voltar a fazer isso. Vou voltar a fazer minhas coisinhas, vou estudar alguma coisa que eu não sei ainda que área, que eu vou estudar, que eu vou aprofundar, porque até então eu queria fazer artes plásticas, mas eu já sabia que não era essa a minha área. E aí depois nessa época eu comecei a ler muitos livros espíritas, que eu tinha parado de ler, né? Aos 16 anos eu comecei a ler, eu parei. Aí eu retomei a leitura, e nisso veio livros de vidas passadas, né? E eu comecei a devorar um atrás do outro esses assuntos. E assim, a minha sogra, ela pratica as leituras da Cetinoye, essas coisas assim. Daí ela me mandou um livrinho e lá tinha uma oração que falava assim, que Deus me dê a força mental para manifestar através dos meus talentos, né, um trabalho que beneficie o maior número possível de pessoas. É assim, basicamente, a oração. E eu comecei a fazer essa oração. Grávida não, já amamentando meu filho, eu ficava fazendo essa oração, porque eu estava perdida, não sabia o que fazer. E eu levei, assim, tão a fundo essa prece, que, assim, a gente não diz que é do nada, né? Assim, realmente o universo conspirando mesmo. E eu entrei em contato com uma antiga amiga, que ela era uma taróloga, assim, nossa, fenomenal, né? E ela abriu umas cartas, assim, para mim, e ela falou: Satomi, o que te prende, assim, tem alguma coisa que move o seu coração, né? Eu falei, eu tô lendo livros de vidas passadas e eu estou amando, eu estou, assim, super me identificando com todos os relatos, né, que tem no livro. E ela falou assim, interessante, eu tenho um amigo que ele acabou de se formar num curso, né, de regressão lá em São Paulo, porque eu estava morando no interior de São Paulo. E eu posso entrar em contato com ele para ele passar toda a informação, vai atrás, tudo. E eu falei, quer saber, eu vou mesmo, né? Assim, nem pensei duas vezes. E assim, a sincronicidade foi tão perfeita que assim, quando eu liguei lá na escola, né, nesse local que eu não sei se ainda existe, a Fátima mora, estava para fechar o curso, uma turma, assim, tipo, faltava umas 2 semanas para fechar, para iniciar o curso.
E eu liguei assim no momento certinho, como se eu soubesse que já ia fechar a turma. E ele falou, olha, tá para fechar, não sei o quê. E aí, assim, quando eu comecei a estudar, comecei a frequentar essa escola, eu conheci, assim, de tudo, tinha de tudo ali junto comigo, né? As bruxas, as bruxonas ali junto, porque era um trabalho, assim, voltado para psicanálise, mas todo mundo tinha essa conexão espiritual fortíssima. E eu era a única ali, mãe jovem, né, assim, com um bebezinho. Eu estava amamentando ainda naquela época, e eu lá fazendo curso com um monte de mulheres, assim, super... Nossa, que já estava na área há muito tempo, já sabia fazer muita coisa nessa área, astrólogas e psicólogas, não sei o quê, enfim. Eu ali, eu pensando, eu acho que eu não estou no lugar certo, mas alguma coisa dentro de mim dizia, insista, para de deixar essa baixa estima atrapalhar, segue o coração. E todas eram muito mais velhas que eu. Assim, eu tinha, acho que, quanto que eu tinha? 20 e pouco. E todo mundo já tinha mais de 40 naquela época, 50. Era mais ou menos nesse, nessa faixa. E eu me sentia meio deslocada ali. E eu sentia que pela minha aparência, idade, dava aquela sensação, tipo, o que que essa menina vem fazer aqui, né? O que que essa moça vem fazer aqui? Assim, e eu não tinha nenhuma experiência, né? E aí, nisso, a professora, ela super sensitiva, né? A Fátima Mora, ela fala assim, vamos fazer um trabalho em grupo, né? Um trabalho, assim, em dupla. Em grupo não, em dupla. E aí vocês vão fazer isso, isso, isso. Não sei o que, ela deu as coordenadas. E eu fiquei sem ninguém. Aí ela falou, Satomi, você vem e faz em mim, a professora. Eu falei, né, caramba, né? Eu vou lá, né? Que vai aparecer aí, né? E aí quando eu comecei ela falou assim, era basicamente assim, eu tinha que imaginar uma cor, umas luzes e projetar no corpo. Era um exercício bem banal, assim. No meu ver ali, né? Mas naquela época eu tava super nervosa, tal, porque eu não sabia como que seria a reação, que eu poderia aprender ali nesse meio. E aí, eram os primeiros dias do curso. Aí a Fátima Mora, eu lembro que ela deu uma cochilada assim para trás, assim, ela deu uma pescada assim com a cabeça para trás, e eu levei um susto assim, aí daí terminou, né? Todo mundo ficou no seu devido lugar e tal. E ela falou assim para mim, perguntou um para cada uma como é que foi assim, a experiência, tá? Quando chegou na minha vez, né, eu falei que eu não percebi nada, não senti nada, e ela falou assim para mim, eu lembro até hoje, assim, dessas palavras. Ela falou assim, você vai fazer um trabalho muito grande. Ela falou assim nessa época. E ela falou basicamente só isso. Se você vai fazer, você tem uma energia diferente, você vai fazer um trabalho muito grande. Aí eu falei, ela tá me agradando, porque ela tá vendo que eu tô meio perdida, né? Então ela quer levantar minha moral, pensei comigo. E assim, engraçado que eu fui ganhando forças lá dentro desse grupo, dessa turma, né? Fiquei bastante tempo ali com elas. Eu fui me sentindo assim, bem interagida espiritualmente, energeticamente, foi muito proveitoso, junto com a psicanálise e tudo, né? Que, enfim. E aí teve um episódio que acho que foi o divisor de águas. Porque assim, na minha, na minha vontade, ideia, na época, era eu ter um consultório, a pessoa ficava deitada ali e eu ia induzindo para a pessoa entrar em regressão, para ela narrar a vida, assim, o que ela poderia acessar, tudo, né? Porque era o que eu lia nos livros, que fluía de uma forma muito natural, muito espontânea ali nos pacientes. Aí pensei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero conduzindo. Eu estava muito compenetrada, assim, em conduzir o paciente enfim, expurgar os traumas, o choque ali do momento, coisas assim. E aí, nesse curso, teve um dia que a professora ela colocou um monte de colchonetes assim no chão. Ela era bem maluca, assim, ela improvisava tudo ali, né? Ela colocou um monte de colchonetes. E aí ela falou assim, Satomi, você deita aqui. Aí ela chamou mais duas alunas e falou, fulana deita do lado dela, outra fulana deita do outro lado dela.
E aí essa Satomi segura na mão da fulana, que era a primeira que ela chamou, segura na mão dela, fecha os olhos e começa a falar o que você tá vendo. Aí foi bem interessante, porque na hora que eu fechei o olho, ficou assim, sabe quando você liga a TV tá fora de sintonia, fica aquele tudo cinza, né? Ficou desse jeito na minha tela mental, assim, tudo cinza. De repente, isso não acontece mais, mas naquela época foi assim, acho que era para sintonizar. De repente, eu vi uma cena, assim, muito pesada, acho que eu não vou detalhar aqui que eu vi, né, do irmão dela com ela, quando eles eram crianças, e eu fui falando, eu tô vendo isso, eu tô vendo assim, não sei o quê, e ela começou a chorar compulsivamente do meu lado, e eu falei, não sei se eu continuo, né, e a professora falou, não, pode continuar, e a própria aluna falou, pode continuar falando, chorando, ela falou, pode prosseguir. E aí foi assim, conectando coisas bem íntimas, muito pesadas do irmão dela, tudo, da forma como a mãe dela a tratava quando ela era criança e tal. E aí eu fiquei assim, caramba, né? Que foi uma invasão, assim, eu pensei, né? Invadiu o campo dela e fui falando coisas bem profundas, né? E ela chorando, ela se levantou, sentou ali no cantinho ali. Agora ela falou, agora segura na mão dessa outra e fala o que você tá vendo, assim, foi tudo muito rápido. Segurei, era uma história totalmente nada a ver, onde era uma aluna, ela era bem mais velha, essa aluna, japonesa também, eu lembro, ela era bem mais velha, e, e aí, quando eu segurei na mão dela, eu vi que ela era um homem, foi muito espontânea, assim, ela era um homem, mostrava, assim, um riacho, e ela afogou um rapaz, como se fosse um soldado, oponente, alguma coisa assim, ela afogou esse soldado nesse lago. Foi uma cena, assim, espontânea, que mostrou, assim, eu fui falando, fui explicando, e, e aí eu falei assim, me mostram uma pessoa mostrando seus 3 dedos da mão, e ele aponta pro dedo do meio, assim, ele aponta o dedo do meio, dizendo que você tem 3 filhos, e é esse filho do meio que é esse filho que você matou nessa vida passada, e que é o seu maior desafio nessa vida. Aí ela começou a chorar, assim. E eu nem sabia o que eu estava falando, nem assim. Eu sabia que ela tinha 3 filhos, né? No curso a gente vai sabendo a história das pessoas. E eu fiquei assim, tipo, eu nem travei para falar, será que eu falo? Será que eu não falo? Não, eu estava tão concentrada ali que, assim, e ao mesmo tempo eu estava concentrada e relaxada, é estranho, assim, explicar. E aí ela falou, nossa, né, isso mesmo. Aí uma aluna se empolgou, ela falou, nossa, eu quero muito que essa turma me segure na minha mão, não sei o quê, né? Aí ela deitou, assim, do meu lado, e aí eu vi, assim, Guta, eu vou te dizer, eu não sei de nada. Eu não sei de nada, assim mesmo. Eu não, eu acho que às vezes a ignorância, às vezes é um privilégio, assim, de a gente não saber de certas coisas, porque é tão chocante. Eu penso isso todo dia. Não é, assim, na hora que eu segurei na mão dela, eu não sei se eu posso contar essa história, se quiser, né? Enfim, mas vamos lá, vou contar, porque se trata de reptilianos. Uhum. E assim, na hora que eu segurei, eu vi um ser tudo de preto, horroroso, assim, era grotesco, porque eles não nem mostraram os detalhes dessa entidade. E esse ser, ele matava uma criança, né? Isso eu vi segurando a mão da moça ali, da mulher lá. Esse ser de preto matou uma mocinha jovem, super bonita, assim, matou, e eu achei que ela era a mocinha, a vítima, né? E eu falei assim, nossa, parece que ele não só mata, mas que ele também fazia coisas a mais com essas vítimas. Mas ele escolhia um determinado tipo de vítima. E aí ficou por assim. Aí encerrou, né? E eu nem falei, nossa, que cabeludo isso, nem sei o que eu falei para ela, né? Que doideira. E aí, depois de muitos anos, assim, fui conhecendo essa pessoa e tal, e eu entendi que ela era o homem de preto, sabe? Então, isso, assim, foi bem complicado, assim. Perigoso para você também, né? Para eu entender, acho que talvez eles não, claro, não vamos dar nomes aos bois, que vai ser É. bem comprometedor, então. E assim, estamos evoluindo, né? Eu assisti muito Olho Couto e ele fala assim: o pessoal fala que tem medo de reptiliano e nem sabe que a gente tem o cérebro reptiliano, né? Exatamente.
que é cérebro de sobrevivência. Previdência. Você vai para uma guerra, você mata fácil, porque você está numa condição totalmente irracional de sobrevivência que está programada no DNA, né? O cérebro mais primitivo. Então, você vai agir daquele jeito. Realmente. Você vai no aeroporto. Sendo bom ou não sendo bom, você vai agir. É sobreviver, é instinto do que a gente é bicho, né? A gente esquece que a gente é bicho também. É só adendo, assim, você vai no aeroporto, você vê, assim, quando acontece alguma coisa que sai do controle, como as pessoas ficam, né, ali, elas se alteram, ficam malucas ali, e aí você fala, nossa, né, imagina se acontece um ataque terrorista, assim, como que, né, ou não só isso, mas se acontece alguma coisa, assim, mais pesada, né, como que o ser humano reage, né, como que eles, é bem isso mesmo, é sobrevivência, o resto que se lasque, né, assim, bem assim, salve-se quem puder, né, e a gente esquece realmente esse lado da cooperação, né? Realmente acho que é isso que o ser humano esquece, de cooperar, como eu vou explicar? Acho que de ter noção, de compartilhar, né, as coisas, assim, porque se a gente pensar, voltando, né, na parte da física quântica, né, a Elia Couto que fala também, essa parte de malha quântica, então, é tudo conectado. Se a Sim. gente pensar que somos a fonte, que vemos da fonte, que somos a fonte, é tudo uma coisa só. Então, se não existir também esse pensamento coletivo, a gente se perde muito, mas ao mesmo tempo a gente se enxerga individual. Aí reage dessa forma reptiliana, irracional, no sentido de sobrevivência imediata, e ações imediatas, não prevendo consequências. Uhum. E é uma confusão na cabeça das pessoas que geralmente não têm equilíbrio emocional nenhum, né? Sim, Infelizmente. total, total. Ah, só para emendar, então assim, voltando a responder, né, eu cheguei nessa área. Como eu tinha essa facilidade na época, eu não queria isso, eu não queria ficar narrando pela pessoa, eu não queria isso. Mas parece que o universo conspirou, é estranho falar dessa forma, mas parece que eu fui levada a trabalhar dessa forma, assim, de não fazer da forma tradicional, né, da regressão tradicional, mas sim de forma indireta, né, de entrar pela pessoa e ir narrando, acessando o campo, e aí já entra num outro assunto, quando, assim, então desde 2006, 2007, mais ou menos eu comecei, né, tudo, em 2008 comecei a atender, profissionalmente fui atendendo, e eu queria insistir em fazer a pessoa entrar em regressão, até que na hora que eu assumi, eu tive que aceitar, né, dentro de mim, assim, não, tá bom, tudo bem, eu vou entrar pela pessoa e então me faça de instrumento. Na hora que eu decretei, me faça de instrumento, vosso instrumento, nossa, deslanchou, assim, foi assim E se impressionante. permitiu, né? Permitiu fazer essa função. Acho que era essa a missão mesmo. Não digo, É, não, função. também não. É, assim, você é esse veículo, vai ter que ser assim, né? E aí eu aceitei, deixei fluir, e as coisas foram acontecendo, manifestando, e aí, olha só, quando eu entro no campo da pessoa, nos atendimentos, não vem somente vidas passadas. Vidas passadas acaba sendo um complemento de uma parte da pessoa, da vida da pessoa, né? Porque, assim, tem interferências de ancestrais, antepassados, tem até a questão da criança interior da pessoa, que ela nutriu na infância e aquilo ficou gravado, né? Enfim. Então, assim, são várias questões, não uma coisa particular somente focada em vidas passadas. Então, eu percebi que a espiritualidade, assim, ela atua de forma integrativa, ela atua de uma forma o tal do holístico, né? É tudo, vai ver tudo mesmo, que está no campo geral da pessoa. Mas assim, quando eu vou atender, eu não consigo esmiuçar assim, já de primeira e já falar, isso, acabou, é isso que você tem. Não, eu vou descobrindo junto com a pessoa, vou descascando as cascas da cebola junto com a pessoa. E aí vai mostrando aos poucos, de acordo com a abertura e permissão da pessoa também. Que tem pessoas que eu vou adentrar nesse campo, ela me barra, ela fala, mas eu não é isso que eu quis saber, não é isso que eu quero saber. Né? E eu percebo que muitas pessoas nem querem saber de vidas passadas. Eu vou narrar,
Mas por que eu preciso saber disso? Eu quero saber se o fulano vai ficar comigo ou não. Se o fulano vai me pedir em casamento. Se ele vai me mandar responder a mensagem que eu mandei. Né? E aí é complicado, porque aí a gente tem que ver todo o contexto dela, interior, do porquê que ela trai essa insegurança, esse medo de ser abandonada, de ser rejeitada. Né? Eu também tive esses conflitos na minha infância, tudo, né? A gente vai trabalhando as nossas mazelas internas, né? Vamos, isso faz parte do ser humano. Mas é negar o processo ali que acho que é a que faz toda a diferença, né? Quando a pessoa não está aberta para saber, para ouvir, né? Para entender. Você falou, Exato. Pode falar. você falou de um negócio que eu achei legal. Você falou, se o fulano vai ligar para mim, se o fulano não sei o quê. É engraçado, porque existe, até começou comigo antes, eu acho, falando sobre esses ciclos repetitivos, né? E existe tendências a pessoa. E eu estava, um paralelo também, eu estava num evento de movimentação energética, enfim, e uma pessoa lá entrou com a questão de relacionamento. Mas eu só atraio pessoas assim. E será que esse que está agora comigo vai dar certo? Aí foi feito, né, o trabalho, tal, não sei o quê, energia, tal, a canalização, e foi visto e disse, olha, não vai dar certo, porque ele vai repetir o que você já sabe que ele vai repetir, porque você atrai o mesmo padrão, e o mesmo padrão no final acaba. Já tinha tido 4 casamentos, sei lá quantos casamentos, mesma coisa, e disse, olha, esse vai ser a mesma coisa, porque você continua no mesmo padrão, só que estava com o casamento marcado, tal, final das contas, ela, mesmo sabendo toda a informação que não ia dar certo, ela falou, não, eu tenho esperança que eu vou casar, vou isso, vou aquilo, tá marcado já, vou embora, vou casar, pronto, já se acaba mais um, é o quinto, sexto, sei lá qual era, e partir para a próxima. Então, é difícil, eu não estou julgando, porque talvez fizesse a mesma coisa, tá tudo pago já, vai viajar, vai passear, vai fazer festa, enfim. Mas é impressionante como é difícil, é desafiador para a pessoa compreender que existe uma marra, vamos dizer assim, uma tendência de repetição de erro, ter a consciência disso e, mesmo consciente, repete o erro por comodidade. Não estou falando isso, porque isso é uma coisa realmente mais forte, digamos assim, porque tinha tudo uma coisa planejada, dinheiro envolvido, enfim. Mas um comportamento X e a pessoa termina pela comodidade e faz a mesma coisa. Sim, sim. Até que chega uma hora que a pessoa perceba, não, chega, tem alguma coisa errada aqui. Tem uma coisa muito errada aqui. Né? Acho que na hora que a pessoa tem esse insight, esse clique, é onde muda tudo. É a hora que a pessoa fala, não, espera aí. Né? Esse momento, espera, ela sai do piloto automático e ela fala, não, eu tenho que encarar esse sofrimento, entender onde está doendo, né? E às vezes é com o pai, né? Às vezes é aquele abandono vindo do pai, às vezes é da mãe também, né? Enfim, assim, a gente nunca sabe totalmente a origem, mas vasculhando, né? Investigando, o mundo tem realmente várias influências. Tem vidas passadas, como eu disse, né? Vidas passadas, enfim. Então, a pessoa nunca. Se a pessoa está passando por um problema, ela está sofrendo, né? A pessoa tem a tendência a encontrar uma aspirina ali para aliviar aquele problema ali, igual que você falou do casamento, né? Casando, eu sinto que estou realizando algo um sonho que eu sempre tive na infância, aquela coisa de realizar, de estar ali com alguém, e ter a festa, e ter a comemoração, e essa pessoa está ali comigo. Então ela precisa vivenciar isso até que ela perceba uma hora que o que está por trás disso, né? O que assim, dela entender esse desejo, assim, que na verdade era um desejo de infância, sei lá, de algum momento ali, ou que ela não viu isso acontecendo com os pais e ela quer realizar por ela. Enfim, são tantas coisas, né? São tantas histórias. E como é que você enxerga na sua experiência como a regressão da vida passada, como a vida passada influencia a nossa vida de hoje?
E como a regressão, que seria, na minha perspectiva, o conhecimento ou acesso àquela informação consegue fazer com que a gente mude aquele padrão. Obrigada por fazer essa pergunta, é bem importante. Vamos lá, iniciando assim na ordem que você perguntou, como que eu acesso? Primeiro eu converso com a pessoa, né, vou entendendo o que está acontecendo com ela no momento, e assim, eu faço prece, né, a gente faz uma prece juntas ali, é um trabalho espiritual, né, para ancoramento mesmo, para sintonização, e para eu conseguir sintonizar com a pessoa. E aí eu fecho os olhos, eu fico com, eu tenho que estar de olhos fechados para fazer a leitura que aparece na minha tela mental. Se eu fico de olhos abertos, eu distraio muito rápido, eu não consigo concentrar, focar. Então eu tenho que fechar os olhos e aí começa a vir as imagens. E eles vão me mostrando assim por fragmentos e sensações e até cheiros. Vem até um cheiro diferente, assim eu vou narrando, vou explicando. E aí, nisso, eu vou perguntando para a pessoa se está tendo coerência, se está tendo sincronicidade aqui no que eu estou falando, e a pessoa vai me orientando. Por que eu falo isso? Porque, assim, se eu vou falando aleatoriamente, vira uma invasão. Então, tem que ter a pessoa junto comigo para poder confirmar se eu estou fazendo a leitura correta. Senão, assim, eu vou pegar uma foto numa revista e falar, essa pessoa é assim, 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 e não é assim que acontece, né? Então, eu tenho que estar com a pessoa para ela confirmar. Esse é um ponto. E aí, assim, como que ela influencia, né? O que que acontece, assim, o que acontece na sessão quando eu narro uma vida passada, como que isso interfere na cura. Quando narra a história, eu percebo que dependendo de um certo momento da história, onde acho que está no ápice de um processo mais denso, é mostrado para mim, né, acho que tem que mostrar para eu entender, que naquele momento que a pessoa está ouvindo, o campo dela está acessando esse trauma, nem que seja racionalmente, mas o inconsciente já começa a elaborar o processo todo, de onde vem, o que está acontecendo ali, e muitas vezes é mostrado que Tarsi começa a mostrar liberando assim uma sobrecarga energética pelo pescoço, geralmente por aqui, não sei porquê, mas é por aqui que sai. Geralmente é aqui, no cóccix, vejo também no umbigo. Essa parte aqui, não sei porque também tem, que eu não sei se é uma glândula que fica na linha do coração, alguma questão emocional, sai também fluidos energéticos por aqui. Então é mostrado muito isso para mim, que na hora que eu estou narrando vai saindo toda essa sobrecarga. E aí algumas pessoas que são mais sensíveis falam, nossa, realmente eu senti melhor depois da sessão, isso aqui traz um feedback. Tem gente que não sente muita coisa, não percebe, ou quer realmente uma mudança muito grande assim para ela ver, nossa, mudou mesmo. Né, eu coloco uma expectativa muito grande, mas às vezes ela é gradativa, vai de acordo com a abertura da pessoa também, né? Mas eu vejo que realmente a catarse ela é liberada ali, durante a narração. Então essa é a parte da cura, eu diria. Quando eu narro a vida passada, ele traz essa liberação energética que estava contida em algum campo, em alguma parte do campo da pessoa, que ela não estava percebendo ou tendo controle, justamente acho que não para ter o controle mesmo, para poder sair, para a entidade espiritual, que eu digo, porque eu não faço nada, eu só vou narrando, mas toda a equipe espiritual que faz todo esse processo da pessoa que eu atendo, de uma dimensão mais elevada, não sei, acredito que vem muito trabalho também eu não sou um bandista, mas eu vejo muita interferência e ajuda de entidades da esquerda, da Umbanda, assim, que aparece para determinado tipo de pessoa que eu atendo, eles aparecem para fazer um descarrego ali, de ajudar a tirar coisas. Tanto é que vem Eles muitas. são, eles são muito de fazer, né? Muito conectado com Gaia. É o que eu ouço muito é isso, que na hora de botar a mão na massa para ter resolução, vem a galera, os Jesus, que eles fazem um trabalho realmente mais denso, né? Porque acho que eles têm acesso à densidade da gente um pouco mais rápido que outras entidades. Sim, sim. São maravilhosos, ajuda incrível. Nossa, é incrível.
Não sei se eu posso falar aqui, eu acho que eu vou ter um caso bem interessante que eu lembrei de contar. Um rapaz, ele me procurou, ele era casado já, tinha um filho, eu acho, não sei, não lembro. Ele me procurou falando que ele gostava muito de praticar corrida e tal, só que ele vem sentindo uma dor no coração e ele não sabia, né, que ele foi para tudo quanto é médico, ele disse que, assim, que consultou com os especialistas dos especialistas, para descobrir o que ele tinha no coração, porque a paixão dele era correr. E todos os médicos falavam, não sei o que você tem, e você vai ter que parar de correr, no mínimo, vai ter que parar de correr. Nossa, ele, sabe quando tenta de tudo, fala, quer saber, eu vou na Satome, porque foi indicado, para ver no que vai dar, porque não tem mais nada a perder. Tipo assim, sabe? Ele chegou para mim falando desse jeito. Aí eu falei, ok, vamos lá, né? E eu tentei ver se tinha alguma coisa de vidas passadas, né? Que é a tendência, assim, de eu puxar e não vinha nada, assim, não aparecia nada, assim, específico. Mas vinha questões amorosas, assim, uma coisa ou outra, tal. Do nada, eu tava ali concentrada nele, né? E passou um cheiro muito rápido de um perfume feminino, assim. Passou, assim. E aqui em casa ninguém usa perfume, né? Se eu tenho de mulher aqui, eu não uso perfume. Então, eu falei, não é aqui de casa, né? Estranho. Eu falei, um cheiro de perfume. Aí falaram assim, presta atenção no cheiro. E aí, quando eu rastreei, eu vi dessa vida atual, uma ex, eu perguntei pra ele, você teve alguma ex-namorada, ex-noiva, alguma coisa assim que ficou muito mal com o término? Falei, minha ex-namorada, ela realmente não aceitou o término e tal, ficou muito mal com isso. Então, eu sinto que ela fez alguma coisa pra você e fez pra você morrer. Falei assim na cara dele, fez pra você morrer, né? Tem problema cardíaco, tudo. E aí ele ficou assim meio que, tipo, doido, como assim, né? Imagina. Então, assim, o que quero dizer? Como é realmente holístico, né? Aparece até coisas de magia negra no meio, assim, quando a pessoa tem magia negra, né? Ou não, que às vezes fala até quem fez, né? Mas assim, eu não gosto de falar, porque é complicado, né? Até se É, pode reverberar contra você. Agora, é uma coisa interessante a gente falar também que a energia, seja ela de qual fonte for, ela vai reverberar positivamente ou negativa. Então, tipo, a pessoa pode, a ex-namorada, no caso, ela pode ter ido para um lugar e ter feito um trabalho contra o rapaz, de fato, e a pessoa lá que coordena o espaço aceita esse tipo de trabalho, né? Que, infelizmente, tem pessoas que aceitam e fazem alguma coisa negativa, né? Fazem alguma coisa, mas às vezes só a intenção. Se ela não tivesse ido em lugar algum, tem pessoas que só a intenção mental da raiva daquele outro, da inveja que tem do outro, só aquela energia negativa lá, ela já fez um trabalho fortíssimo, não foi em terreiro nenhum, foi em lugar nenhum, não pagou nada a ninguém, e só a energia ruim daquela pessoa já é verdade. aniquilou a outra. Aí é uma coisa que a gente, infelizmente, está vivendo, a gente vive num mundo misto, né? Espiritual e material. Então, se a gente não se ligar que as pessoas se incomodam com tudo, né? E infelizmente tem pessoas que são negativas e vingativas e problemáticas, que a gente não pode ter, às vezes não tem nada, tem gente que tem inveja, tem muito, tem gente que tem mais inveja ainda. Aí eu não vou ter, não, eu quero ser próspero, eu quero ser abundante, eu quero ser feliz, eu quero ser amada, eu sou, né? Tem que ser, eu sou, né? Eu sou amada, sou feliz, sou abundante, sou rica, sou saudável. A gente tem que mentalizar assim, e as pessoas vão ser contra. Com certeza. Não, mas quase sempre tem uma criaturazinha que inferniza e às vezes é tão óbvio, né? A resposta e a pessoa não percebe. Vai muito da carência também, né? As pessoas, assim, quando estão nessa profundeza, ela não percebe, né? O que importa é só satisfazer aquilo que ela quer ver, né? Então, realmente, Imediatismo, né? Muito imediatistas. imediatismo, exatamente. E deixar fluir, né? Tipo, já terminou, agora partiu para outra, ele casou, deixa eu também cuidar da minha vida, né? E deixa eu partir para outra. Acho que esse movimento é muito difícil para muitas pessoas, né? De soltar. Desapegar. Sim. Bom, eu falei bastante desses assuntos, nem tratei muito de vidas passadas, né? Mas É, fala mais, Evelyn.
passadas. Foi saindo um pouco, né? Sair um pouco assim, só para trazer que não é só vidas passadas, mas enfim. Nossa, tem tantos casos, assim, tantos casos que tem um moço que eu atendi até, ele também tem vídeos no YouTube, ele chama Jesse, e foi interessante o trabalho com ele também, que apareceu assim, uma história com índios, né, e eu fui narrando assim, a historinha dele e tal, que, assim, com detalhes até, e ele, depois que terminou a sessão dele, ele foi lá, ele saiu da cadeira dele e foi buscar um livro que o pai dele escreveu, que é justamente a história desse índio, que eu Ah, narrei. Foi uma coisa tão, assim, surreal. Eu falei, nossa, né, eu gosto, assim, eu fico feliz quando mandam provas, né, porque às vezes eu nessa área, eu chegava, né, às vezes a pensar, nossa, será que eu estou inventando? Porque tá na minha cabeça. Será que eu estou inventando essa história para a pessoa? Será que eu estou narrando corretamente? Estou colocando a minha energia aqui na narração? E eu cheguei a pedir assim para o universo, né? Traz a confirmação que eu estou fazendo a oração correta, a leitura correta, né? Que eu estou realmente canalizando aquilo que é da pessoa, né? Para não, porque eu fiquei nessa dúvida. E assim, aí eu fui conversar com um outro médium, ele falou, às vezes tem algum espírito zombeteiro que se aproveita ali e fica falando, ó, você tá fazendo tudo errado, né, você não tá ajudando coisa nenhuma. Não sei o que, então a gente realmente orar e vigiar direto, totalmente isso, né? Eu sei que já é um clichê, mas mas é o óbvio que tem que ser dito. é o óbvio, assim, não é só para os Mas que médicos, tem que ser dito, porque a gente esquece. não é E só é para tudo. isso, é no dia a dia mesmo, para todo mundo, porque às vezes nós somos influenciados, assim, por uma coisa tão... vem de uma forma muito sutil, você não percebe e você já está, de repente, ali, inundada naqueles pensamentos ruins. Até foi bom que toquei nesse assunto, que acho que vou acrescentar aqui no vídeo, que eu acho bem importante, essas questões de ouvir sugestões que a gente não sabe de onde está vindo. Eu falo isso porque isso acontece comigo, com uma certa frequência. Espero que muitos não tenham disso, né? Mas assim, estou eu ali, né, lavando louça, e de repente vem pensamentos, umas lembranças, né? Vem umas situações, tipo, uma coisa que aconteceu e não foi legal, qualquer coisa assim, né? É algo que para baixar a vibração mesmo. É importante que eu percebo nessas horas é você captar que, né, assim, realmente estar atenta, né? Nossa, tá me trazendo esse desconforto, tá ruim, esse sentimento tá me deixando bem mal, assim, tô com raiva, tô chateada, tal. E nessa hora, para o que tá fazendo, né? E eu aprendi em vários vídeos que eu fui assistindo durante o decorrer dos anos, né? Sobre técnica chamada EFT, que é o tapping, que você deve conhecer, né? Que vai, você escolhe alguns pontos do corpo e vai batendo na cabeça, aqui na sobrancelha, aqui embaixo do nariz, no queixo, no pescoço. Tem vários pontos que você vai fazendo o tapping. E eu comecei a praticar isso para mim, né? Eu comecei a dar essas batidinhas, assim, em determinados pontos do corpo. E eu comecei a usar o Ho'oponopono, que é eu te amo, sinto muito, me perdoa, obrigada, mas assim, fazendo para mim, assim, para o meu espírito, pedindo desculpas para o meu espírito por estar carregando esse sentimento por tanto tempo, assim, ou ter recordado de uma situação ruim e está me fazendo mal. E eu comecei a praticar isso com bastante frequência e sabe que me veio assim, você tem que ensinar isso para todo mundo que você atende, você tem que repassar, porque nós somos levados no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente começa a falar, tem isso aqui, não sei o quê, e a gente percebe que tem um estresse ali, tem um desgaste no final do dia, você está cansado, não sabe por quê, ou tem uma sensação de um vazio, ou uma angústia, uma dúvida, começa a fazer isso, né? Começa a fazer o tapping, não precisa ser o Ho'oponopono, pode ser assim, estou libertando essa sensação ruim, está vindo avalanches de coisas boas para mim, não sei de onde, de quando vai chegar, mas está chegando, e vai fazendo isso, vai falando, vai acalmando. Palavras assim
de luz, né? Não fulano está vindo para mim, fulano vai vir para mim. Não esse tipo de oração, né? Porque senão vira amarração, isso daí não é legal. Então, assim, É. só com bom senso, né? Vai praticando para trabalhar a libertação energética daquilo que está prendendo, né? Que está voltando ali, vai e volta na nossa mente. E a gente sempre tem, né, uma coisinha ou outra que volta, um cômodo, um assunto, ou uma pessoa do passado, alguém da família, que traz uma desarmonia, né? Então, enfim, era isso, né? Uma excelente dica, porque eu vou te dizer, eu acho que eu também tenho isso, todo mundo. Eu vejo minhas filhas, assim, muitas vezes antes de dormir, ai, mamãe, tô com pensamentos ruins. Geralmente, menina, vai dormir, besteira. Não, mas às vezes ela está realmente com alguma entidade que está perturbando, fazendo ter pensamento ruim. Como é que ela vai dormir com pensamento ruim? Né? Então, você vai lá, vamos fazer uma respiração, eu faço muita respiração consciente, vamos fazer uma respiração consciente aqui. Vamos fazer uma oração, vamos pensar em outra coisa. Aí começa a falar de outra coisa, nada a ver, sabe? Bora pensar uma viagem, pensa numa viagem que você quer fazer. Imagina você pegando um avião, imagina você. Aí começa a forçá-la a imaginar alguma coisa positiva. Aí ela vai se envolvendo naquele pensamento positivo e termina esquecendo que aquela Estava ou pensando, entidade, ou até da cabeça mesmo está pensando em coisa negativa. Mas isso é muito importante porque o tapping também ele vai ativando pontos específicos que você vai ancorando aquela coisa positiva dentro do seu organismo. Porque a gente precisa o tempo todo, orar e vigiar novamente, né? A gente está se deixando levar em pensamentos negativos quando deveria estar se controlando. E é engraçado como existe um vício, né? As pessoas estão uma coisa ruim e continuam no ruim, no ruim, no ruim. Digo, gente, por que não parar? Você pode parar, você é dono de você, né? Porque você continua ali vendo aquela coisa ruim. Para! Não, eu tenho autonomia, sou dona da minha vida. Eu vou parar e vou agora fazer outra coisa, porque aquilo ali não está fazendo bem para mim. sim, Aquele vício ruim não é bom. com certeza, né? É perceber, claro, não ficar o dia inteiro fazendo tapping também, pelo amor de Deus, assim. Mas o caso é dar aquela despertada no momento e dizer para o corpo, eu não quero essa frequência para mim, eu não quero ficar presa nesses pensamentos, está me fazendo mal, né? Assim, esse movimento que o inconsciente começa a entender o recado, ele vai trazendo assim, né? Ele vai entendendo que não é para ficar repetindo mais isso, né? Eu acho que essa autodoutrina, vou dizer assim, essa autoajuda, né? É imediata, até evita de você comprar uma coisa por compulsão, comer alguma coisa por não tá com fome, mas quer comer um doce ali, né? Então acho que porque vai tratando a causa raiz, né? Então é bem importante mesmo, assim, de fazer isso. Eu sei que na corrida fala, eu não vou fazer isso, eu não vou lembrar de fazer isso. Enfim, é de cada um. É de cada um, é o tempo de cada um. Aí cabe a autorresponsabilidade, né? Porque, infelizmente, as pessoas são muito imediatistas. Né, você mesmo já viu algumas coisas, são muito imediatistas. Eu sou, E, né, eu sou um pouco também às vezes, né? Mas nossa, não, eu trabalho com meu outro trabalho, né, minha gente? Eu acho que é o pessoal que assiste, se me conhece, eu trabalho com harmonização facial. Chega paciente no consultório, cheio de ruga, paciente já com certa idade. Olha, ela vai, vamos fazer o colágeno, trabalhar essa pele, trabalhar a densidade da sua mucosa, da sua fibra, fazer um estimulador, nananana. Eu ensino, não, eu quero preencher, porque já estica logo de vez, não sei o que, não sei o que, faz o botox, tudo bem, botox, beleza, mas preenchimento tem que ter um limite. Não, mas eu já quero encher logo para ficar logo cara lisa. E eu digo, por que você não faz um bioestimulador que você melhora a sua pele, melhora o seu colágeno? Não, eu quero preencher e acabou. Aí eu fico de mãos atadas, né? Obviamente eu preencho, mas preencho bem pouquinho, porque eu sou muito natural, gosto de coisa muito delicada. Mas eu fico assim, poxa, eu queria poder não deixar ninguém fazer preenchimento, só se fazer muito pouquinho na necessidade e estimular o colágeno, que deveria ser estimulado. Só que você ganha o quê? Tempo. Você tem que esperar uns meses para aquilo ali ter um efeito bacana. E a pessoa não quer esperar, a pessoa quer o efeito naquele, quer sair do consultório já lindo, linda. Mas na vida tudo é assim. As pessoas têm esse instinto imediatista para muita coisa, assim, acho que esse autocuidado e autorresponsabilidade que a gente está falando, eu acho que é um alerta até para a gente também, em muitas questões, e para todo mundo, que a gente deveria respirar fundo, ou fazer um planejamento para ter aquele resultado naquele dia que você quer, ou tentar ser menos imediatista e ter um equilíbrio para fazer o que deve ser feito, não o que você está querendo fazer por imediatismo. uhum, sim, com certeza, com certeza.
Nossa. É. E a vida passada, vamos lá, vidas passadas. Uma coisa que você falou que eu discordei, mas discordei positivamente, quando você falou no começo, eu vou falar da pessoa, é melhor a pessoa falar da própria pessoa. Eu acho o contrário, sabe por quê? Eu achei maravilhoso quando você falou que você falava. Porque das vezes que eu, por exemplo, eu fiz regressão, eu fiz sozinha, e uma vez eu fiz com uma pessoa, eu achei que eu estava inventando. Então, quando eu comecei na minha tela mental ouvir, vinha coisas que eu não sabia se era filme que eu tinha visto, se era coisa da minha cabeça, ou coisa do que eu desejo. Eu queria. Quem não queria ter um passado incrível? Eu fui rainha, eu fui deusa. Ninguém quer ser o cocheiro que carregou lá, não sei quem, trabalhou que só não foi escravo. Quem que quer lembrar isso? Ninguém quer lembrar, todo mundo quer lembrar de coisas maravilhosas. Então, aí eu ficava sempre pensando, será que eu vou induzir sem querer, porque é um desejo que eu tenho Aí termina que eu crio a holografia que não é verdade. Aí durante o processo eu vou criando uma holografia da minha própria desejo, da minha própria mente. Então, eu fiz muito pouco regressão, porque eu tenho umas travas aí de regressão, depois eu comento contigo, mas é muito pessoal meu, assim, de regressão. Aí, mas eu tentei algumas coisas, já fiz sozinha também. Apareceu coisa do nada, assim, muito aleatória, mas muito assim, só cenas, só não resultou em nada, só foi cena muito aleatória e rápidas, que não me trouxe nenhuma grande informação, mas que também eu fico pensando, será que era um desejo do meu subconsciente? Ele trouxe quase como um sonho, né? Uma holografia de um desejo, ou realmente era aquilo? Então, isso me deixava em dúvida. Agora, se eu fizesse uma pessoa fizesse como o profissional dissesse, não, eu estou vendo a meta mental, isso, você não inventou, assim, é muito mais fácil você ter trazido uma informação mais fidedigna do que a própria pessoa ter informação fidedigna, porque a gente vai botar o desejo da gente junto daquela da vida passada, né? Então, eu tenho problema com a pessoa da família. Aí eu sem querer já estou induzindo que eu brigo com aquela pessoa da família, porque já sabe que tem. Aí a pessoa, o terapeuta que não sabe, e ele relatar isso, tem muito mais sentido. Sim, Eu acho que é melhor você falar, porque quando você fala, dá muito mais veracidade à informação, porque a gente, quando fala, a gente vem tudo confuso. sim. É assim, esses pensamentos vinham de vez em quando, anteriormente, mas assim, realmente eu preciso estar sempre bem concentrada, assim, mas eu acredito que quando dá brecha, né, para uma entidade ruim, ou da própria pessoa que eu estou atendendo tentar me confundir também, isso também acontece, pode acontecer, né, e então você tem que estar sempre bem atenta, né, às vezes dá uma brechinha e dá para perceber que tem alguma coisa errada ali, né, então eu aprendi até tem uma terapeuta chamada Cássia Faria, eu acompanho muito a Cássia Faria e ela fala assim desse tipo, mostra a sua forma original, né, e achei bem interessante isso, de fazer essa pergunta, mostra a sua forma original, que aí a entidade, ela não aguenta, ela acaba mostrando que não é bem aquilo que ela queria, né. Aí a carinha dela Veio um ser assim, apareceu, eu estava atendendo uma pessoa, estava vendo, e ela estava o corpo espiritual da pessoa já estava deitada, recebendo todo o tratamento, e aí veio um ser, todo de branco, assim, ele veio olhar, assim, eu falei, nossa, tem um ser aqui, apareceu, ele é todo de branco, olhando assim, mas alguma coisa foi estranha, assim, na hora que ele apareceu. Parece que me alertaram, assim, tipo, presta atenção. Aí eu perguntei, mostra a sua forma original, mostra a sua... Eu só que tive que insistir. E aí mostrou assim, um ser, eu nem sei explicar. Ele tinha uma cara de inseto, meio, uma cabeça enorme, assim, parecia de inseto. Parecia uma mosca. Eu não sei, era uma coisa muito esquisita, surreal, assim, com corpo humano, corpo de humanoide, porque ficava de pé. Era maior do que o tamanho que ele se apresentou. Na hora que eu vi, assim, aí, na hora que eu vi essa entidade, eu entendi. Ele veio e ele foi só dar uma bisbilhotada se iam tirar os implantes da pessoa, né? Os dispositivos que eles colocam ali na pessoa. E aí, nossa, então o buraco é mais fundo aqui, né? Mas olha, é assim, tem que realmente estar bem atenta ali, que especialmente, né, do outro lado ali, né, infelizmente eles sabem se disfarçar, se ocultar, fazer de seres de luz e tem que tomar bastante cuidado mesmo.
E uma coisa que eu estou vendo assim, sua, que eu acho ótimo isso, que é uma coisa que você falou no começo também, que a gente vê as coisas com barreira, né? Não, eu não sou espírita, eu nem vou falar do espírito. Oi? Não tem nada a ver. O espiritismo é uma religião, um dogma, enfim, uma cultura, a espiritualidade é inerente ao ser humano, é da nossa natureza, é natural. E você falar de entidade, de Exus, de seres extradimensionais, ditos aliens, que seja, em tantas formas diferentes e com tanta tranquilidade, eu acho maravilhoso, porque mostra pessoas assim, eu fico tranquila, porque eu também falo muito assim, com tranquilidade, porque tudo isso é real, tudo isso existe, tudo isso é normal. É porque as pessoas não têm esse conhecimento. Então, trazer essa tranquilidade para essas informações eu acho fundamental para começar as pessoas pararem de achar que tudo é loucura, tudo é ET, tudo que tem que vir aqui e só é os Greys, do cara, tem nada a ver uma coisa com a outra, é totalmente cada um na sua, cada um tem sua possibilidade de materializar ou não, enfim. E a falta de conhecimento das pessoas é muito grande, né? Uhum. A ignorância é uma benção, agora eu estava falando. É, O não conhecimento de muita coisa. Quando a gente sabe, a gente fica já, meu Deus do céu, tanta possibilidade, é infinito ali. Mas é legal para as pessoas verem leveza nisso, né? sim, E a gente falar com leveza que isso é normal e começar a quebrar essas paredes de distância, porque é tudo misturado. E você tem, ó, veja que maravilhoso. Você teve a percepção e com maior tranquilidade fez, mostra sua versão original, né? E a entidade, oi? E você e mostrou. Podia ter moço. ligado, não vou mostrar nada. Não, mostrou. Depois que mostrou, assim, tá bom, peraí, vamos resolver aí, né? Politicagem, né? Negociar ali, vamos tirar, vamos não sei o quê. Existe um diálogo também que pode ser feito. E legal que o trabalho não é só de regressão e informação, de curiosidade, porque tem muito isso, né? Eu quero saber o que eu fui. Para quê? Às vezes, não é que aparece Né? mais Não é trabalho. curiosidade, tem que ter alguma função aquilo ali, né? Essa informação. Sim, o que aparece muito, só rapidamente aqui, assim, né, aparece o que a pessoa foi e tal, mas muito o que ela vivenciou emocionalmente. Isso é o que mais aparece, é o que mais vem. Porque esse é o propósito, de entender aquela emoção que ficou bloqueada e destravar e limpar. Foi assim que eu andei percebendo, né? Se for apenas focar o que ela foi, se ela foi uma camponesa, se foi uma rainha, ou se foi algoz, né? Saiu matando todo mundo, ou que foi a vítima. Isso ajuda, isso complementa, é importante saber também. Mas importante assim são da onde vem a culpa, da onde vem o remorso, a vergonha, as travas, né, os traumas. Então, é mais isso mesmo. Né? Então, acho bem interessante que a espiritualidade ela é bem precisa nessa parte. Ela realmente orienta, aponta alguns pontos, né? Às vezes não narra todos os episódios, mas pega alguns pontos que já começa a liberar aos poucos aquela dor que a pessoa tem. Olha, a sincronicidade, viu, Satomi? Eu agora, eu sempre estou ouvindo podcast, eu sempre estou ouvindo palestras, sempre. Estou dirigindo, ouvindo, estou almoçando, sempre que eu, só debaixo do chuveiro que eu não estou, mas em qualquer hora que eu não esteja com alguma pessoa, né, com minhas filhas, ou trabalhando, enfim, eu estou sempre ouvindo para receber informação e aprender na vida. E antes de estar com você, eu estava almoçando e ouvindo o Jean Valjean. E ele estava falando exatamente de quê? De looping emocional, que é ele, numa vida que seja, ele, ou até nessa vida, ele cria um desconforto com alguém, e esse desconforto fica se for só o desconforto, meio que vai de mais de boa, mas se aquele desconforto gerar um peso emocional, aquilo ali vira um looping emocional e vai sendo carregado em todas as vidas seguintes. Até a pessoa ter consciência daquilo ali e aquilo ali para de existir. Senão ele está programado a continuar aquele sentimento emocional negativo, ou, como você falou, tem diversas possibilidades de emoções que são prejudiciais, e que ele cria alguma coisa no DNA da pessoa, na genética da pessoa, que aquilo ali vai girando e vai acontecendo sempre. Aí você falou isso agora, eu digo, olha, tá vendo? Eu estava exatamente antes de falar com você, assistindo essa aula, aprendendo sobre isso, de que realmente a carga emocional
vai passando. Por isso que é tão fundamental a gente trabalhar nosso emocional na vida agora, né? No hoje, no que a gente está no momento. E é eterno, porque muita mazela de antepassados, não só nossos, mas de antepassados também, né? Que você viu que tem coisa de antepassados que a gente Também. carrega. Nossa, aparece muito, muito mesmo, interferências, não. E a pessoa mesmo já traz, ela já vai narrando a história da família dela, né? Ah, porque meu avô fez isso, minha avó passou por isso, já vai trazendo, você já vê que já tem um contexto consciente de sofrimentos, né? Fora quando a pessoa não tem noção, ela não sabe. Então, acredito que uma constelação familiar possa esclarecer bem isso, com bons profissionais que fazem, né, que trabalham com constelação, pode esclarecer bem de onde vem a dor, essas repetições, da pessoa estar inconscientemente honrando aquele sofrimento, né, repetindo aquele sofrimento, porque ela vai ouvindo da mãe, ouviu da avó, avó, bisavó. Então, é aí que está a honra, né? Porque aquela crença que é isso e, enfim, vamos tocar para frente, né? Vamos manter aquilo ali para honrar aquele que está errado. Né? Sim. O Ho'oponopono também ajuda a quebrar esse padrão aí também, sabe? Familiar, ele ajuda. No livro Limite Zero, do Joe Vitale, ele menciona isso, né? Que você nem precisa nem entrar em contato com aquela pessoa que você tem o conflito na família. Mas, enfim. E o Ho'oponopono, ele mexe no subconsciente, né? Sim. Por isso que ele também... Porque o subconsciente é 95% do cérebro. Se a gente parar para pensar, o bicho manda muito mais que a consciência. Se a gente não tratar o subconsciente, a gente está tudo lascado. Com certeza, com certeza. E é isso. Que bom, Isabel, o tempo voou. E eu falei muito também, tagarela, aqui, porque é um assunto que eu adoro. E a gente nem chegou em fazer as comparações de esta dimensão, vida paralela, vida passada, que tudo acontece ao mesmo tempo. Quando você curou, você cura o resto. Tem muita coisa ainda para a gente desbravar nesses assuntos de vida paralela, vida passada, nessa também. É um mundo enorme. É muito assunto, né? Verdade. Ai, né, tem que marcar mais vezes. Olha, muito obrigada. Passa para o pessoal o seu contato, para quem quiser fazer a terapia com você. Você pode fazer à distância, né? Porque a gente sabe Sim. que essa parte energética pode ser feita à distância. Então, mesmo ela também estando morando no momento no Canadá, ela pode fazer em qualquer lugar do planeta. Então, deixa o seu contato. Preste atenção, pessoal. Quem anotou, anote. Quem não ouviu agora direito, quem não presta atenção para ela vai falar, mas se você não vai anotar agora, que está dirigindo, não está podendo anotar, vai na descrição do vídeo, que o que ela falar aqui eu vou colocar na descrição do vídeo. Eu tenho uma plataforma de agendamento que chama Satomi Holistic, que está em inglês, né? De holístico, só que sem o, holistic com h.com. Nessa plataforma eu falo um pouquinho brevemente assim do meu trabalho e lá tem tudo o que fala. Não faço triagem, é apenas a pessoa vai agendar ali, né, o horário, mas pode entrar em contato comigo também. E eu vou deixar depois o meu WhatsApp com a Gota direitinho para a pessoa poder pegar depois e acho que fica mais fácil. Pronto, pessoal, vai estar na descrição do vídeo. Aí vocês vão lá, vai estar já direto, só clicar que já acessa essa plataforma para fazer a marcação com a Satomi. E olhe, e eu vou dizer a vocês, eu conheci a Satomi através de um amigo, porque eu estava conversando com um amigo, e ele comentou, nossa, Guto, eu fiz uma apometria, um negócio maravilhoso, ela tem essas informações incríveis, ela é muito boa. Foi tanto elogio, eu digo, eu tenho que conhecer essa mulher, tem que saber quem é essa mulher. Aí convidei para vir aqui bater esse papo, que eu amei, obrigada. Estou muito feliz e muito feliz de saber que seu trabalho é tão diferenciado e com tantas possibilidades de ajuda para o outro, né? Para o ser humano, para a gente ter essa humanidade melhor e mais curada. Muito obrigada. Prazer enorme. Prazer. Obrigada. Obrigada. Até a próxima.